Agora nós vamos falar dos fenômenos eletrofísicos, né, que é a eletricidade. É uma forma de energia e a parte da física que vai estudar as manifestações elétricas. A eletricidade pode ser utilizada com habilidade terapêutica para produzir efeitos no organismo, que é a eletroterapia. Essa aqui são alguns tipos de energia que vocês vão utilizar no tratamento com os pacientes e o tipo de energia que vocês vão utilizar através das correntes, né, com os pacientes, tá? Então, o nome se dá de eletroterapia. Então, para entender sobre a eletroterapia, alguns conceitos são necessários. Primeiro, é a matéria, que é a massa que ocupa lugar no espaço, e o átomo, que é a menor parte da matéria, que é a massa. Os átomos são formados por partículas carregadas positivamente, que são os prótons, outras carregadas negativamente, são elétrons, e outras sem carga, que são os nêutrons, tá? O átomo vai possuir nêutrons e prótons em núcleos e os elétrons circulando em sua órbita. Desta forma, nós vamos ter o átomo positivo quando perde elétron, que é o cátion, ou o íon positivo. E o átomo negativo é quando ele vai ganhar, ao contrário, né? O elétron ou o ânion, que é o ânion negativo, que é a molécula de conjunto de átomos. A energia é a capacidade de realizar trabalho, a energia pode ser transformada. Então, a eletricidade, o conceito, a matéria é feita de átomos, com o átomo sendo a menor partícula de um elemento que pode ser definida como sendo daquele elemento. O átomo ele tem um núcleo central, positivamente constituído por prótons, carregado positivamente sem nêutrons sem carga, com partículas carregadas negativamente de elétrons, orbitando ao seu redor, lembrando o sistema solar em miniatura. Um átomo contém a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e desse modo há uma carga resultante. Se esse equilíbrio é destruído, o átomo tem uma carga resultante diferente de zero e é chamado de íon, e seu elétron é removido do átomo e se torna-se um íon positivo. Se é um elétron, acrescentando ao átomo, ele vai se tornar um íon negativo. Então tem essa troca, que seria o átomo positivo, ele perde um elétron, né, e o átomo negativo ele vai ganhar um elétron. O núcleo é a parte central do átomo, composta por prótons positivos e nêutrons nulos. A eletrosfera é a região composta por elétrons. Estes vão orbitar ao redor do núcleo e são eletricamente negativos. O elétron é a partícula negativa que gira na eletrosfera, os prótons partículas positivas e nêutron partícula neutra. Está tudo também na apostila 89, a página. O íon é uma estrutura carregada eletricamente como resultado de um átomo que perdeu ou ganhou os elétrons. Se o átomo ganhou elétron, ele se torna uma partícula negativa, conforme eu falei, denominada íon, negativo ou ânion. Se o átomo perdeu, torna uma partícula positiva, denominada íon positivo ou cátion, e aí eu tenho cátion magnês, ânion cloro, cátion sódio, vai depender. É uma molécula, é um conjunto de átomos unidos por uma ligação química, são ligações químicas. Para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, mas como nem sempre isso ocorre, surgem então os compostos denominados de íons. Íons são átomos que perdem ou ganham elétrons em razão da reação, eles se classificam em ânions e cátion. Ânion é o átomo que vai receber o elétron e fica carregado negativamente, e cátion é o átomo que perde o elétron e adquire uma carga positiva. O íons é uma espécie química que vai apresentar um número de prótons diferente dos números de elétrons. Íon positivo, cátion positivo perde e libera elétron, e íon negativo, que é o ânion negativo, que vai ganhar e receber. E na eletroterapia, como o próprio nome sugere, é a terapia por meio de aplicação de ondas elétricas. Apesar disso, é importante ressaltar que essas correntes são, na grande maioria das vezes, de intensidade muito baixa, na casa dos miliamperes ou microamperes. As correntes emitidas por esse aparelho também são variadas e podem ser indicadas para a redução da dor ou do edema, para auxiliar na cicatrização da pele, para fortalecer uma musculatura, para melhorar a oxigenação do tecido, entre muitas outras indicações. A eletroterapia é utilizada para o campo estético, demonstrou nos estudos realizados uma eficácia e eficiência na redução da flacidez, as rugas, as olheiras, as celulites, até auxiliando na revitalização facial. Os outros benefícios conseguidos com a eletroterapia também trazem ganhos importantes na estética, como a substituição dos gânglios linfáticos, produção do colágeno, a oxigenação da pele, fortalecimento de músculo da face, ajudando na redução da flacidez, que pode levar ao aparecimento de rugas. Então, entende-se por energia a capacidade de realizar trabalho. O significado científico da energia é conteúdo mais amplo. O termo de origem grega significa força e trabalho. Então, Thomas Young propôs que a energia fosse definida como a capacidade para realizar trabalho, e o conceito até hoje é amplamente utilizado. Essa definição está relacionada ao uso das primeiras máquinas térmicas, nas quais a energia química de combustível, como a madeira, era usada para a produção de vapor. Há uns tipos de correntes agora relacionados a esses tipos de energias. Nós temos a corrente russa. Nesse tipo de tratamento, os impulsos elétricos estão associados a movimentos musculares, sendo usados para enrijecer e tonificar
determinada musculatura, aumentando a capacidade muscular. Justamente por isso a corrente russa ficou muito famosa na área. Então, na década de 80, sugeriu pela primeira vez o uso de uma corrente alternada com frequência de 2,5 MA, ampliada por burst regulado em 10 ms, tá? Que seria a quantidade com frequência de 50 Hz. Então, essa é a corrente que eu tenho, tanto a interferencial, né? Percebe-se como que ela é o tipo de corrente, ela pode ser interferencial, ela pode ter essa corrente, ela é contínua ou ela pode ter algumas interfaces, tá? Então é uma corrente espolarizada de média frequência, vai promover o ganho de força muscular e o aumento do volume do tônus muscular. A corrente galvânica é um aparelho que trabalha com uma corrente contínua que sempre mantém a mesma intensidade em qualquer uma das direções. Para funcionar, o aparelho utiliza 2 eletrodos, sendo um negativo e outro positivo, que fica em contato com a pele do paciente. Hoje a corrente galvânica é muito mais usada na área da estética, já que permite a penetração de ativos cosméticos da pele com muita mais facilidade, favorecendo a limpeza profunda, as descrustações e também tratamentos com eletrolifting e a ionização. Tá? Nós temos as características também da corrente interferencial, que é uma corrente de média frequência, que ela é alternada e simétrica pelo pulso regular ou sinusoidal. Então ela vai trabalhar analgesia, contração muscular e melhora da microcirculação. Tem a corrente Alce, que também é conhecida como corrente australiana, é uma corrente elétrica terapêutica alternada com frequência baixa, que apresenta grandes semelhanças com a terapia em corrente russa. Então ela tem a corrente interferencial na forma senoidal, ela tem no burst e ela tem também no burst curta, tá? Então são as interferências que ela. A corrente contínua, a iotoferese, é uma técnica não invasiva baseada na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade para facilitar a liberação de uma variedade de fármacos carregados ou não através da membrana biológica, rumo à corrente sanguínea. A corrente elétrica é fornecida por uma fonte de energia bateria distribuída com o auxílio de um eletrodo positivo, que é o anodo, e o negativo, que é o catodo, que através de uma solução eletrolítica vai seguir para a pele e vai para o sistema circulatório. Quando a corrente é aplicada a cátions, presentes na solução em contato com o anodo, se movem em direção ao catodo. Enquanto os ânions presentes no catodo se movem na direção oposta, a presença de cada tipo de íons, cátion e ânions, ou moléculas carregadas no sistema conduz uma fração de corrente elétrica, denominada número de transformação. Então aqui eu tenho a corrente contínua, em relação que ela na figura, que são as reações eletroquímicas do anodo. Depois eu já tenho a lateral, que é o catodo, e esse circuito elétrico ele é, portanto, completando pelo íons orgânicos presentes na pele, principalmente no sódio e no cálcio. Dessa forma, esses íons podem interferir na eficiência do transporte de corrente de fármaco. Tá? Então, eu tenho também a luminosa, que é uma parte de energia luminosa agora. Os 3 processos através do quais o calor passa de um lugar para o outro são: por condução, quando existe uma diferença de temperatura em um meio que pode ser um material sólido ou fluido, usamos o termo condução para se referir à transferência do calor; por convenção ou por radiação térmica. Então aqui é um mapa, né, em relação à energia luminosa, viaja na forma de ondas eletromagnéticas, e essas ondas são constituídas por um componente de campo elétrico. Então são as ondas eletromagnéticas, a luminosa. A térmica, a energia térmica também é energia calórica, e a manifestação de energia na forma de calor em todos os materiais, átomos que vai compor as moléculas, que é o movimento mais contínuo e vibratório. E eu tenho também essa energia cinética, né, que é a energia interna do sistema termodinâmico, tá? Para que venha a ter o ambiente ser chamada quantidade de calor ou simplesmente. Então aqui são as mantas térmicas, um exemplo da convecção, radiação, evaporação e condução. Do que acontece? Nós temos o tecido interno impermeável, a produção interna, né? Então depende do tipo de material que você utilizar. Eu tenho a sonora, que é a energia mecânica, faixa de frequência de 20 Hz a 200 MHz, que é o ultrassom terapêutico. A propagação da onda sofre a interferência do meio e precisa de um condutor, que seria a base de água, né? Que é o gel. E aqui eu tenho a frequência que mede em Hz. Quanto menor a frequência, maior será a profundidade atingida. E também a data por meio por centímetros. Tecidos mais profundos, a intensidade deve ser maior. E quanto maior a intensidade, maior vai ser o efeito mecânico. Então eu tenho aqui a divisão, né, 1 MHz e 3 MHz em relação à frequência e profundidade, tá? Da parte do ultrassom. A endodotermia é um método de tratamento que vai utilizar equipamentos que vão produzir aspiração, sucção acrescida a uma mobilização tecidual efetuada por
rolos monitorizados localizados no cabeçote, tenho o pulso de pressão, velocidade, som, aumento da pressão e a onda de choque. Aí eu tenho os conceitos da eletricidade, uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica é qualquer movimento efetivo de cargas de uma região para outra, né, que são os conceitos que estão relacionados com esse conceito de eletricidade. Eu tenho as cargas elétricas, que são sinais iguais que vão se repelir de sinais diferentes se atraem. Eu tenho um campo elétrico que é gerado por uma ou mais carga elétrica que vai alterar as propriedades da região no espaço que envolve e converte a um campo elétrico. Eu tenho os condutores, que são todos materiais condutores com grande parte dos metais, apresentam um grande número de portadores de carga livre, ou seja, francamente ligados a um núcleo anatômico do material. Esses portadores de carga são os elétrons, partículas muito leves de carga elétrica negativa. Eu tenho os isolantes, que são os materiais dotados de grande resistência elétrica, chamados de isolantes. Naturalmente, possui poucos ou nenhum portador de carga elétrica, que seja livre ou que possa ser arrastado pela ação do campo elétrico. Eu tenho a intensidade de corrente elétrica, que vai admitir pela secção transversal de um fio condutor, que passa de um número de cargas elementares, né? Do lado esquerdo e do lado direito, então é transversal. Eu tenho a quantidade de carga elétrica que passa no condutor durante o intervalo de tempo. Eu tenho a resistência elétrica, que é a medida da oposição da passagem da corrente elétrica, vai representar a dificuldade das cargas se movimentarem no interior de um condutor. Então eu estou vendo aqui o primeiro condutor e o segundo condutor, né? Então eu passo de um condutor para o outro. Eu tenho um resistor, que é um componente físico que possui uma propriedade principal na sua resistência, que destina ao limiar de corrente em certas partes do circuito elétrico. Eu tenho quanto material de carvão. Eu tenho a potência elétrica, que é a razão entre a energia elétrica transformada em intervalo de tempo e transformação. E na utilização desse equipamento elétrico, pode observar que se esquenta durante o funcionamento. E a potência ativa é aquela efetivamente transformada em potencial de mecânica, que é a potencial térmica ou luminosa, sua unidade de medida é o watt. A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético necessário, conforme a figura aqui que eu coloquei, que é 2.9, sua unidade de medida é volt-ampere reativo. Eu tenho o circuito elétrico, que é uma ligação de geradores, receptores, resistores e capacitores que vão produzir uma corrente elétrica. E então, como funciona o circuito elétrico? Ele parte da energia de cada um desses elétrons e estão capacitados a utilizar pelos diferentes elementos do circuito, transformando em diferentes formas de energia, como luz, movimento, som, calor. Então aqui eu tenho primeiro, né, eu tenho os nós, que é o primeiro figurinha aqui, que é o V, que é o ponto do círculo, que vai ligar dois ou mais ramos. Nesse ponto a corrente elétrica é sempre a mesma antes da sua passagem por eles. Eu tenho depois o ramos, que é o caminho entre os dois consecutivos, né? E depois eu tenho as malhas, que são os caminhos fechados pelo ramo de um. Eu tenho a capacitância, que é o dispositivo de circuito elétrico que tem como função armazenar as cargas elétricas e, consequentemente, energia. Eu tenho os formatos típicos, que vão de acordo com dois eletrodos, né, que armazenam a carga oposta, que são tanto os condutores e separadas, que seria o isolante, ou o dielétrico, então são as placas eletrolíticas. Todas essas que eu estou dizendo, existem muitos conceitos em eletricidade, que são muito importantes, né, que são da página 80. A impedância, que é encontrada onde o círculo de oposição e passagem de corrente é a combinação de resistência, módulo e processo no qual a informação é transmitida pela comunicação e adicionada às ondas eletromagnéticas. Eu tenho os resistores, né, que é um componente elétrico utilizado para limitar o fluxo de corrente, que pode ser fixo ou tipo variável, que ele é material de carbono, ou eu tenho também o resistor fixo, que é de carbono, e ele possui faixas coloridas que indicam o valor da resistência. A primeira faixa indica o primeiro número, a segunda faixa vai indicar o segundo, a terceira o multiplicador e a quarta faixa indica a tolerância. Os conceitos de eletricidade: eu tenho os geradores, que é o dispositivo que vai transformar numa certa forma de energia. Eu tenho a tensão elétrica, que é a força responsável por impulso dos elétrons em um condutor da tensão mediada em volts. Esses resistores, conforme eu já falei, como ele é dividido, né? Então, pela parte do carbono. Eu tenho os eletrodos, né, que adequadamente são preparados e colocados e vão aumentar a eficiência da corrente elétrica, também permite maior conforto para o paciente. Pode ser de metal, borracha, silicone, impregnado com carbono ou tecido de malha metálica. Em muitos casos é necessário um meio para reduzir a resistência entre a pele e o eletrodo. Nós temos o eletrodo de metal, de borracha e de carbono. Os conceitos de eletricidade, conforme eu falei em relação à parte aqui, quando é colocado os eletrodos, né, e como seria essa formação das próprias correntes, né, que chega
nessa parte da medula que é colocada no músculo do paciente ou determinada parte do corpo, como chega? Chega através do quê? De uma unidade motora que tem o neurônio motor que passa para a medula espinhal e vem a resposta. Então é uma resposta simpática para uma resposta parasimpática para um simpático. Né? Subiu até a medula e depois volta novamente para a informação para aquele músculo ou determinada área que você vai trabalhar com aquele paciente. E é isso.